Meus irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos nesta noite felizes por estarmos na casa de Deus e saber que o nosso Deus está conosco neste lugar, porque a sua palavra nos diz que onde estivesse 2 ou 3 reunidos, Ele estaria presente. E nós cremos e acreditamos nisso, que Ele está presente neste lugar. Como disse o nosso pastor Aurélio, o culto depende de nós, se ele vai ser um culto avivado, se ele vai ser um culto morno. Mas nós cremos que nós vamos ter um culto avivado no nome de Jesus, porque nós somos um povo pentecostal. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos. No Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Evangelho segundo escreveu São João, que nos diz assim a palavra do Senhor. Todos acharam? Que nos diz assim: E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, o deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria, e foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto da herdade em que Jacó tinha dado ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isso quase a 6ª hora, ou a hora 6ª. Veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhe: Dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, me impedes de beber, a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que o tirar, o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? Só até aqui. Podeis sentar. Esta é uma palavra que fala muito a nossa vida, o nosso coração, e é uma palavra linda, né? É uma história que é só contada aqui no livro do Evangelho de João. E
A Bíblia diz que Jesus, ele foi a Samaria, e essa cidade, nós sabemos que era uma cidade que os judeus evitavam de ir passar por ali, de estar ali, de ter contatos. Mas Jesus resolveu passar por aquela cidade, porque Jesus é conhecedor de todas as coisas. Ele conhece o mais profundo e o mais íntimo do teu coração. Porque a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, porque ela penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do meu e do teu coração. E Jesus passou ali por Samaria. Jesus foi a uma cidade chamada Sicar. E Jesus, irmãos, ele ao encontrar aquela mulher samaritana no poço de Jacó, ali em Samaria, naquela cidade de Sicar, aquela cidade ela ficava a 800 metros ao sul da estrada alta de Jerusalém. Aquele poço, ele tinha 32 metros, aproximadamente, de fundura. E Jesus, ele foi ali na intenção de poder evangelizar alguém, de poder fazer algo na vida de alguém. E alguém em que a Bíblia diz que era desprezada pela sociedade, desprezada por todos naquela cidade. E a Bíblia diz, irmãos, que Jesus, para poder ele chegar até aquela mulher, foi marcado um encontro. Aquela mulher não marcou um encontro com Jesus, mas Jesus marcou um encontro com aquela mulher. Duas coisas nós observamos: que aquela mulher, ela só ia pegar água no poço ao meio-dia, em que o sol estava ali queimando. Porque as mulheres da cidade, elas iam pegar água 2 horários. Ou quando o sol estivesse já se pondo, ou quando o sol já estava nascendo. Porque elas não queriam estar no sol escardante pegando água no poço. E aquela mulher samaritana, ela não ia nenhum desses horários, para não ter conflito com as outras mulheres. É por isso que o nosso Jesus é lindo. Ele não se adianta e nem chega atrasado. Ele chega na hora que ele marca o encontro contigo. E ele marcou o encontro certinho que aquela mulher ia ali estar pegando água. Meio-dia, Jesus estava ali cansado da viagem,
senta no poço e aguarda. E eu fiquei observando e imaginando os discípulos dizendo: Senhor, o que o Senhor vai fazer aqui, ficar sentado aqui no sol, enquanto nós podemos caminhar, passar a cidade de Samaria, passar por essa cidade? Jesus disse: não, eu vou ficar aqui. Jesus não revela aos discípulos o que ele vai fazer, porque depois os irmãos vão entender por quê. Jesus só disse para ele: vão à cidade comprar comida. Mas Jesus estava dizendo: porque eu tenho um encontro marcado neste lugar. Irmãos, Jesus é lindo. E às vezes nós queremos que Jesus fale conosco em público, na frente de testemunhas. E muitas das vezes Jesus quer marcar um encontro sozinho, comigo e com você sozinho. Ei, eu quero falar contigo sozinho, no particular. E quando Ele quer fazer, não é você que marca não, é Ele que vai marcar o encontro. Sabe por quê? Porque Ele vê a tua necessidade. Porque Ele conhece o íntimo do teu coração. Ele sabe do que você precisa. Por isso, Jesus disse assim: eu vou marcar aqui na minha agenda, que no dia tal, na hora tal, eu preciso falar com fulano. Eu preciso falar com aquela pessoa. Milagre tem hora marcada na tua e na minha vida, irmãos. Tem hora marcada. E a Bíblia diz que Jesus fica ali no poço de Jacó. Mas quando Jesus, irmãos, para Jesus poder chegar àquela mulher, Jesus tinha para romper algumas barreiras. Jesus tinha que quebrar paradigmas. Alguns paradigmas na vida daquela mulher tinham que ser quebrados. O que é um paradigma? É uma crença que é 100% real, mas somente na nossa cabeça. Somente na nossa mente. Que muitas das vezes nós determinamos limites, jeitos. Queremos comparar as coisas. Tem que ser assim. Tem que ser do meu jeito. Tem que ser assim, não pode mudar. Mas aquele que manda na minha e na tua vida, é Ele que faz, é Ele que pode, é Ele que diz, é Ele que faz com que você caminhe do jeito que Ele quer. Por isso que Ele quebra paradigmas. E Jesus, para Ele quebrar algumas barreiras na vida daquela mulher, Ele teve que quebrar paradigmas. Um exemplo que nós podemos dar, na década de 60, fui longe. Uma moça, ela não beijava o seu namorado, o seu noivo, em público. Se ela fosse beijada, aquela moça não serviria mais para casar, porque ela era discriminada pela sociedade masculina. O homem, ele não queria mais casar com aquela moça. E eu lembro das histórias da minha avó, que quando ela foi, quando ela namorava o meu avô, ela dizia que ela ficava de um lado, a mãe dela ficava de um lado direito, o pai do lado esquerdo, e ela ficava no meio, e o noivo ficava de frente. E vamos conversar. Esse era o namoro. O irmão João deve lembrar.
Esse era o namoro. E quando minha avó queria sair, um pouco, pelo menos, para dar um beijo no rosto, aí estava lá o pai. Tchau. Isso eram paradigmas. E foi quebrando aos poucos. Hoje está demais. Hoje se tornou insuportável. E Jesus, irmãos, encontrando a mulher samaritana no poço de Jacó, ele teve que romper algumas barreiras para que paradigmas fossem quebrados na vida daquela mulher. 4 barreiras que Jesus teve que quebrar, romper na vida daquela mulher. E a primeira barreira foi a barreira do sexo. As mulheres, irmãos, eram consideradas inferiores ao homem. Os homens do Oriente Médio, jamais eles falariam com uma mulher em público, independentemente se ela fosse sua mãe, sua irmã, sua esposa, eles não falariam com ela. Mas Jesus rompeu isso aí. Jesus rompeu isso aí. No capítulo 4, versículo 7, diz: veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Jesus rompeu isso aí. Dai-me de beber. Jesus se aproximou-se dela, coisa que ele não poderia ter feito isso, mas para poder quebrar paradigmas na vida daquela mulher, ele teve que se aproximar-se dela. Ele teve que conversar com ela. Ele teve que criar uma situação para ele poder conversar com aquela mulher. A segunda barreira, a barreira da nacionalidade, de onde era ela. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pedes de beber? Os judeus não falavam com os samaritanos, pois achavam que eles tinham, irmão, traído a sua fé ao realizar casamentos estrangeiros com judeus. E samaritanos odiavam e evitavam qualquer relacionamento com judeus. Qualquer relacionamento. Mas Jesus precisava quebrar essas barreiras. Jesus precisava para que o milagre viesse a acontecer. A terceira barreira foi o caráter moral daquela mulher. O caráter é dito como moralmente correto. Isso significa que ela tem atitudes respeitosas, dignas e sendo admirada por todos que o haviam. Era coisa que aquela mulher não tinha. Admiração de ninguém. Na sua cidade, em Sicá, ela não tinha admiração de ninguém. Porque ela era uma prostituta. Ela vendia o seu corpo. E Jesus veio mudar o caráter moral daquela mulher. Olha que coisa linda. Para Jesus poder fazer um grande milagre naquela mulher, Jesus faz tudo isso. Este rodeio todo. Nenhum homem respeitável, especialmente um mestre, faria
com uma mulher que tinha uma má reputação. Era rejeitada por todos. Imagina, irmãos, um mestre, Jesus, o mestre Jesus. Não podia estar ali. Quarta barreira, a barreira da ignorância. Em João 4,10, Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria água viva. Ela não conhecia quem era que estava falando com ela. A mulher não tinha conhecimento de quem falava com ela. Jesus aproveitou este momento, irmãos, para romper essa barreira da ignorância. Sabe, irmão, às vezes nós nos posicionamos como aquela mulher samaritana. Às vezes nós somos ignorantes. Clamamos, confiamos agora e ao mesmo tempo desconfiamos. Cremos que Jesus pode fazer agora, mas ao mesmo momento a gente descrê. Ao mesmo momento. Lembra que quando Jesus estava com os discípulos no barco, quando as ondas se levantaram, que Jesus repreendeu o vento e o mar, e eles disseram: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Ignorância. Andava com Jesus, comia com Jesus, dormia ao lado de Jesus e não conhecia quem era Jesus. Ignorância. Aí muitas das vezes o mar se levanta, o vento se levanta. Jesus vai dizer assim, para mim poder se apresentar a você e dizer assim: eu sou Jesus, que posso te tirar dessa situação que tu está vivendo. Relacionamento. Jesus disse: se você soubesse quem é que fala contigo, mulher. Quem é que fala contigo? Mas aquela mulher, ela era uma mulher desprezada, irmãos. Desprezada pela sociedade. Mas Jesus marcou o encontro com aquela mulher, porque Jesus disse: eu vou mudar a história desta mulher. E numa conversa com Jesus, Jesus começa a conversar com aquela mulher. E uma coisa interessante que Jesus disse para aquela mulher: chama o teu marido. E ela disse: eu não tenho marido. E Jesus olha para ela e diz assim: disse bem, mulher, disseste bem, porque até o que tu tens não te pertence. Tivesse 5, e até o que tu tem não te pertence. Aquela mulher começou a acreditar em Jesus naquele momento. Se tu és profeta, tu és profeta. Sabe, irmão, aquela mulher correu à cidade e anunciou aos homens da cidade. E disse: olha, lá no poço, um homem está lá, e ele é um profeta, porque ele contou a minha vida, ele contou a minha história. E aquela mulher, irmãos, ela saiu dali, convicta de que Jesus mudou a história dela.
mudou a história dela. A Bíblia diz, irmãos, a Bíblia nos conta de uma mulher adúltera. Aquela mulher em que nós vemos em João 8, aquela mulher, ela é pega em adultério e ela é trazida aos pés de Jesus. E Jesus está ali, irmãos, escrevendo na areia. E de repente, aqueles homens religiosos chegam para ela, para Jesus, e diz: olha, esta mulher foi pega em adultério, e pela lei de Moisés ela tem que ser apedrejada. Sabe o que Jesus diz? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos, começando pelo mais velho, começaram a largar as pedras. Porque Jesus estava ali, não para condenar aquela mulher, mas para salvar a vida dela. E Jesus, aquela mulher desbruçada, e Jesus olha para ela e diz assim: mulher, aonde estão os teus acusadores? Vai e não peque mais. E uma palavra de Jesus, irmãos, na vida de um ser humano, faz efeito. Nunca mais aquela mulher foi a mesma pessoa. Nunca mais aquela mulher se prostituiu. Porque a palavra de Jesus para ela foi: vai e não peque mais. Sabe por quê? Porque Jesus sabe fazer história. Jesus sabe marcar o encontro certo contigo. Aquela mulher samaritana, ela poderia estar questionando pela sua vida: que vida é essa que eu estou vivendo? Eu não tenho mais liberdade, eu não tenho mais sossego. Ela poderia estar questionando a sua vida, mas Jesus tinha um encontro com aquela mulher, porque Jesus ia fazer uma linda história sobre a vida dela. Irmãos, que coisa linda! Jesus quebrou, irmãos, paradigma naquela mulher, rompendo essas barreiras. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos a mulher do fluxo de sangue, uma mulher também desprezada pela sociedade. Aquela mulher, ela teve que romper algumas barreiras para poder alcançar o milagre. Agora, a história é diferente. Jesus teve que quebrar alguns paradigmas na vida daquela mulher samaritana, para que ela viesse ser salva. Mas a mulher do fluxo de sangue, ela teve que romper algumas barreiras para ela poder alcançar o milagre. E a primeira barreira que aquela mulher do fluxo de sangue teve que romper, irmão, foi o desânimo. Porque aquela mulher era uma mulher que vivia afastada da sociedade, excluída da sociedade. Porque segundo a lei de Moisés, ela não poderia tocar em ninguém, e ninguém poderia tocar naquela mulher, porque seria imunda. E ela vivia separada dos seus familiares, da sociedade. Imagina a agonia daquela mulher, dentro de uma tenda, dentro de uma casa, sem poder se comunicar com ninguém. Mas ela era uma mulher que tinha posses, gastou tudo que tinha
E nem os médicos deram resultados. Nem os médicos deram resultado para aquela mulher. Mas ela um dia ouviu falar desse Jesus, deste homem, que fazia milagres, que operava maravilhas, que estava abrindo os olhos do cego, que estava levantando o paralítico de maca. Aquela mulher, ela rompeu essa barreira do desânimo, porque ela ouviu que Jesus fazia milagre. Hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, porque você é conhecedor da palavra, em que a palavra diz que ela produz fé na nossa vida. E estamos aqui pela fé. E aquela mulher, ela quebrou esse desânimo na vida dela. E ela resolveu ir ao encontro de Jesus. Olha o risco que ela sofreu. Mas ela criou ânimo para ela poder alcançar o milagre. Preste atenção, ela teve que criar ânimo na vida dela. Porque o desanimado, ele não faz nada. Ele só observa tudo se acabando em sua volta, tudo sendo destruído em sua volta. Mas ele não faz nada, porque ele está desanimado. Se ele não der um salto na vida dele e dizer, a partir de hoje eu não aceito mais esta vida, eu não quero mais isso para mim. Ei, Jesus está contigo dizendo assim, olha, eu estou contigo. Eu estou contigo. Porque Ele muda a tua história. Não foi Jesus que foi atrás daquela mulher. Aquela mulher, ela criou ânimo nela. Ela rompeu a barreira do desânimo e disse, a partir de hoje, eu quero procurar solução para a minha vida. Eu sei aonde este homem vai passar, eu vou atrás dele. Eu vou em busca do meu milagre. Nós não temos aprendido aqui a ser provocadores de milagre. Aquela mulher provocou o milagre na vida dela. A segunda barreira, ela teve, irmãos, que romper limites determinados. Ela rompeu o desânimo. E agora ela rompe um limite determinado na sua vida. Olha, mulher, você é imunda, você não pode sair daqui. Você não pode se envolver com a sociedade. Você não pode andar na rua. Você não pode estar em festas. Você tem que ficar isolada. Aquela mulher, irmãos, ela rompeu o limite determinado pelos homens, para ela viver o sobrenatural na sua vida. Mas sabe por que ela rompeu limites determinados pelo homem? Porque ela rompeu o desânimo, a barreira do desânimo na sua vida. E ela disse, eu vou atrás daquele. Olha o risco que ela sofreu. Se aquela mulher, ela fosse descoberta, que alguém descobrisse ela, que ela estava ali sangrando, ela era apedrejada na mesma hora. Ela sofreu risco. Mas quem quer, irmão, viver o milagre do Senhor, ele tem que viver em desafios. Para experimentar o milagre, tem que viver em desafios. Tem que ter ânimo, ei, tem que ter ânimo. Josué estava ali, Senhor, eu não vou, Senhor, ei, Josué, não temas, tenha bom ânimo, vai, eu estou contigo. Como eu fui com Moisés, eu serei contigo.
Josué estava desanimado, irmãos. E Deus estava dizendo: Josué, para tu ver o meu milagre, tu tem que ter ânimo. Tu tem que ter ânimo. Porque o desanimado não acredita mais em cura. O desanimado não acredita mais em batismo com o Espírito Santo. O desanimado não acredita mais nem que ele vai para o céu. Checa na rabassurianda. Tem que quebrar o desânimo na tua vida. Porque ele quer fazer história para você. Ela rompeu o desânimo. Ela teve que romper limites determinados. Ela disse: eu não quero nem saber. Eu vou ao encontro deste homem. Eu não sei como ela escondeu aquele fluxo de sangue. Não sei. Mas eu sei que ela foi. Ela foi. Quarta barreira que aquela mulher teve que romper para alcançar o milagre. Ela foi determinada a romper a multidão para viver um grande milagre. Primeiro, ela rompeu. Ela foi determinada. Ou seja, olha, irmãos, olha só, irmãos, preste atenção. Quando nós saímos dos nossos lares, não saia com o pensamento como você vai para uma festa, ou como você quando vai para uma festa, você não vai animado? Você vai pensando o quê? Lá vai ter bolo, lá vai ter salgadinho, lá vai ter o que mais? Refrigerante, vai ter doces, né? Vai ter dança. Aí todo mundo sai de casa animado que só Jesus. Por quê? Porque está acreditando que a festa vai ser boa. Ei, ninguém vai para uma festa acreditando que vai ser um fracasso, é? Ninguém sai com esse pensamento de casa. Aí, por mais que no final se decepcione, mas sai de casa com certeza que a festa vai ser, boa. Vai ser boa. Aquela mulher, ela saiu do alojamento onde ela se encontrava, determinada. Olha, ela rompeu a multidão, determinada. Olha o que ela diz, irmão, na palavra: se eu somente tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Olha só, irmãos, que determinação. Mas tudo isso porque ela primeiro rompeu o quê? O desânimo em sua vida. Se você rompe o desânimo, todas as barreiras vão cair por terra na tua vida. Porque você está com ânimo para vencer. Você está com ânimo para lutar. Você está com ânimo para conquistar. Agora o desanimado, irmão, o desanimado, ele não vai arrumar nada. Ele não vai arrumar nada. Só poeira na cara. Mas aquele que tem ânimo, não. Aquele que tem ânimo, o diabo diz: tu não vai vencer, não dá certo. Ele vai dar certo em nome de Jesus. Tu não me desanima não, Satanás. Eu vou vencer em nome de Jesus. Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É certeza, é confiança, é ânimo. É o que nós temos que ter. É o que nós temos que ter. Mas para isso, tem que quebrar a barreira do desânimo. Meus irmãos, não dá mais para a gente continuar. Mas eu quero dizer que Deus
ainda faz e está fazendo milagre. Não deixe que essa enfermidade ou qualquer coisa que está acontecendo na sua vida venha desanimar você da caminhada, porque Deus é aquele que te dá esperança. É aquele que te dá esperança. Temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Qual é a esperança que você tem? É de morar no céu. Qual é a esperança que você tem? É de entrar em Jerusalém pelas portas. Qual é a esperança que você tem? É de sentar naquela mesa e ceiar com o Senhor Jesus. Qual é a esperança que você tem? É de estar sentado no trono do lado de Jesus. Qual é a esperança que você tem? Oh, Jesus, é de andar naquele rio da vida, conhecer a árvore da vida. Qual é a esperança que você tem? Deus não quer que essa esperança venha morrer. Deus te dá esperança nesta noite. Deus te dá ânimo para você romper as barreiras, quebrar paradigma na tua vida. Ele está contigo na aflição, na angústia, na luta, na perseguição. Ele diz: eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Olha o Espírito Santo ao teu lado aí. Olha o Espírito Santo do teu lado dizendo assim: eu ainda não me afastei de você não. Olha o Espírito Santo do teu lado dizendo assim: ei, eu estou te dando um ânimo nesta noite. O Espírito Santo fala contigo nesta noite. Fala contigo. Paulo diz que nada poderá separar do amor de Cristo, nem as lutas, nem os anjos, nem os principados, nem a fome, nem a angústia, nem a tempestade, nada, nada, nada. Tem alguém dizendo assim: não, eu dei um tempo com Jesus, conversa fiada. A Bíblia diz que nada pode nos separar deste amor. Nós estamos ligados com o Senhor. Estamos ligados com o Senhor. Oh, aleluia. Estou sentindo a presença do Mestre neste lugar. Estou sentindo a presença do Senhor neste lugar, irmãos. Shekanarabasuriandecai. Alabandaraieco pra flaçoe. Oh, Espírito de Deus. Espírito Santo. Ele quer fazer história na tua vida. Ei, eu não sei o que está acontecendo, mas quebre, rompa a barreira do desânimo, e tu vai ver os céus abertos dizendo para você: meu filho, tu vai conseguir. Não seja um desanimado, não. Não se desanime, não. Desta caminhada, Deus vai prover milagre na tua vida. Amém? Tem alguém nesta noite que queira aceitar Jesus? Tem alguém nesta noite que queira romper a barreira do desânimo? Não precisa somente você que não é crente, mas você que não é crente, que você possa dizer: eu estou só Jesus na graça. Isso não é vergonha não. Já aceitou Jesus? Quer vir nesta noite romper a barreira do desânimo?
O dia marcado é hoje. Assim como Jesus marcou o encontro com aquela mulher no poço de Jacó, aquela mulher nem sabia, mas ele marcou aquele encontro. Ele marca o encontro contigo hoje. Não foi por acaso que você entrou por essa porta. Não foi por acaso. O Espírito Santo te trouxe. Então, tenha ânimo, levante e venha. E a igreja glorifica Jesus, porque a barreira sendo quebrada, os céus, irmãos, se abrem, porque os céus estão em festa.